mitologia grega, sobre desculpa, gente, a câmera aqui deu um pauzinho, eu não sei nem o que foi que aconteceu, mas enfim, essa questão de, sabe, a gente estudar mitologia grega no colégio, né? Aí então eu peguei e falei assim, vou pegar e vou procurar um livro que trate de mitologia grega e vou ler por fora. E eu descobri essa série. E aí eu fui lendo. E aí li os 5 exemplares e eu tenho aqui os 5 exemplares da série completinha. Tá bom, gente? Eu amei esse daqui, então eu vou colocar ele junto, tá? Dos meus livros mais queridíssimos. Eclipse, tá, gente? Eu só posso dizer uma coisa. Esse daqui foi um dos meus favoritos da série, porque foi aqui que a Bella começou a compreender a importância da transformação dela para vampira quando ela estava junto da família do Edward, porque ela já estava muito envolvida dentro da família dele e também envolvida com alguns inimigos da família, certo? Então eu vou colocar aqui na minha listinha. Tá enorme essa listinha, gente. Misericórdia. A Batalha do Labirinto. Gente, esse daqui foi divertidíssimo. Eu vou explicar por quê pra vocês. Esse daqui, ele foi um livro que ele pegou e ele falou assim da série como, sabe, várias coisas que a gente nem se atenta para mitologia, sabe? E aí é como se Percy Jackson, o personagem, ele fosse adentrando a mitologia e ele fosse vivendo aquelas experiências junto dos amigos, né, lá que ele tem e, né, a amiga dele, né, que é por quem ele se apaixona e tudo lá, que tem um amorzinho platônico, sei lá. Eu sei que esse daqui foi um livro super fofo, foi muito agradável de ler. Então eu vou colocar aqui na minha lista, tá, gente? Me Poupe. Esse daqui é um livro que ele é mais um instrutivo sobre educação financeira, tá, gente? Que ele é para você ser ajudado a aprender a economizar, sabe? E também a investir o seu dinheiro. E ele foi criado pela Natália Arcuri, tá? Ele foi escrito por também inspirado no canal dela, né? Criado por ela, né? Que se chama Me Poupe, tá? Então vocês vão lá dar uma olhadinha no canal dela, aproveita e compra esse livro aqui que tem essa capa, porque olha, eu prometo para vocês, vai ser muito gostoso interagir com esse livro. Eu vou colocar aqui na minha lista porque sim, eu adoro esse livro. E olha lá, o livro que eu estou lendo no momento está até aqui na minha cabeceira, tá? Esse é Apaixonado por Histórias, que é também um livro de crônicas escrito por Paula Pimenta, tá? Essa daqui é uma das minhas escritoras favoritas de infanto-juvenil, porque ela não tem uma escrita enjoativa, ela tem uma escrita muito fluida e ela fala sobre assuntos assim muito contemporâneos, sabe? Umas coisas muito, né, atuais.
não fica falando sobre coisas que, né, não é muito interessante pro público, né, jovem. Então, realmente, eu vou colocar aqui juntinho da minha listinha, tá, gente? Vamos ver, vamos ver. Ah, olha aqui, o quarto livro de Beijada por um Anjo, tá, gente? Tem essa rosa aqui toda coloridinha na frente, na capa, tá? E é mais um livro de Elizabeth Chandler. Ele foi o último livro da série que eu li. E olha, ele não é o último livro da série. Foi o último que eu li. Mas que, olha, eu vou dizer pra vocês, eu amo essa série de paixão. Eu quero ainda comprar os últimos 2 exemplares que estão faltando para eu completar essa série, tá? Porque eu quero ler. Esse daqui eu li, ele foi muito doce, foi muito agradável, foi uma experiência sobrenatural, literalmente, sabe? Então eu vou colocar aqui do ladinho na minha lista. Lua Nova, aqui ó, com essa florzinha aqui na capa, tá, gente? Vocês já devem reconhecer, porque esse livro aqui, ele foi um sucesso de venda, tá? Quando ele lançou. E ele é um dos meus favoritos, porque foi o livro em que o Edward, ele pega e ele, né, tem a maior parte da interação do relacionamento dele com a Bella, né? E eu percebi também que eu comecei a tomar uma simpatia muito grande por ele, né? Quando, né, ele assim se sentou à janela do quarto dela para ficar, né, assim, observando ela enquanto ela dormia, sabe? E aquilo ali para mim foi como se um namorado estivesse ali do seu lado, deitado, olhando você dormir com um olhar de carinho, sabe? E foi o que eu senti, né, quando eu li esse livro, foi aquele olhar de carinho que ele teve por ela, sabe? Inclusive nos momentos que ele, né, diz que ela é a heroína para ele, né, como uma droga, né? Porque ele fica assim querendo protegê-la dos perigos, sabe? Então, assim, esse livro aqui da série, da saga do Crepúsculo, foi apaixonante. Eu amei, amei de paixão. Vou ficar com ele aqui na minha listinha. E penúltimo daqui de dentro da minha latinha, tá, gente? É A Maldição do Titã, que é o livro da série do Rick Riordan, né? Que é Percy Jackson e os Olimpianos, tá? Essa série aqui, esse livro em específico, ele foi um livro que ele me deixou bem agitada, sabe? Nos momentos assim em que ele descrevia, né, as lutas, assim, né, as batalhas que aconteciam, porque querendo ou não, né, a gente pega e a gente fica imaginando
artes marciais acontecendo e não sei o que, luta de espada, sangue pra todo lado, aquelas paradas todas, né? E eu sou uma pessoa extremamente sensível. Então, assim, quando acontece de meu pai, por exemplo, e eu, a gente tá assistindo um filme e tá passando um filme, por exemplo, o 300. É um filme que eu não pude assistir metade dele, porque dava 20 minutos de filme, aí eu já comecei a falar, pai, por favor, troca esse filme que tá me dando muito nervoso, sabe? Então meu pai pegou e, assim, já percebeu que eu tava estressada por causa do conteúdo do filme e trocou de filme. Aí a gente pegou e foi assistir uma comédia, que nem me lembro qual foi, mas, né, me tranquilizou bem mais. E também, ó, gente, esse livro aqui, eu posso dizer para vocês que ele meio que foi, sabe, uma coisa que, assim, também foi chocante para mim, porque eu peguei, assim, eu nunca tinha visto, né, o lado, né, vamos dizer, mais obscuro da mitologia grega. E aqui nesse livro eles falam um pouquinho sobre isso, sabe? Que tem na mitologia grega, tá? Alguns deuses lá, né, vamos dizer, que eles não, né, são deuses que estão realmente ligados ao céu. E aí foi isso que, assim, tipo, me fez, né, ficar mais, assim, ligadona nesse livro aqui na série, tá bom? Então eu vou colocar ele na minha listinha. E o último aqui de todos eles, tá? Da minha lista dos que eu levarei para a minha vida é esse daqui, Crepúsculo, o primeiro livro, tá, gente? Esse daqui é um que eu tenho aqui em casa e que eu, assim, tenho um carinho, sabe, muito grande por essa saga, porque eu fiquei, assim, há muitos anos, sabe, que eu tinha uma adolescência, assim, que não era a adolescência que eu esperava ter, sabe? Eu não tinha aquele tipo de amizade que eu gostaria de ter. Eu não era uma garota extremamente popular na escola, sabe? No colégio, só para vocês terem uma ideia, tinha meninos que pegavam e na sala de aula ficavam fazendo brincadeiras de mau gosto comigo, sabe? E eu ficava achando desagradável, né? Tanto que quando eles faziam essas brincadeiras de mau gosto, eu pegava, né? E conhecendo já como eu sou, né, morelinos e morelindas, metia o tapa neles. Era bem assim. Então é isso aí. Crepúsculo vai para minha lista, sim. E aqui, vamos ver qual desses aqui que eu vou salvar, hein, galera? Qual deles que merece ser salvo? Mar de Monstros, Amanhecer, Presentes da Vida ou A Hospedeira? Qual deles, hein? Vamos ver? Para mim, no meu pensar aqui, eu acho que dois
que estão brigando entre si são Presentes da Vida e Amanhecer, tá? Esses dois, porque primeiramente a saga Crepúsculo inteira é uma saga que eu amo de paixão, e Presentes da Vida, para mim, foi uma leitura muito gostosa, mas assim, que me remeteu muito a um momento assim de perda, sabe? Talvez porque se pareça com outro título da própria escritora, né? Laços Inseparáveis. Então, eu, assim, tipo, ainda não li Laços Inseparáveis, mas eu já tive mais ou menos um feedback sobre o livro, né? De algumas amigas minhas. E eu digo que eu ainda tô meio reticente, sabe? Com alguns livros da autora, mas assim, realmente Questões do Coração foi o que me ganhou. Presentes da Vida ou Amanhecer. Eu acho que desses 4 aqui, eu salvo essa dupla. E desses 2, eu vou salvar O Mar de Monstros. Porque mesmo com todo defeito, esse daqui, ele não me causou o mal-estar que me causou ter lido A Hospedeira como uma espécie de ficção científica, sabe, que é misturada com uma fantasia, que trata de criogenia, sabe, coisas do gênero. Então, assim, eu acho que esse daqui, ele foi um livro que foi um pouco equivocado, tá, da Stephanie Meyer, na minha opinião. Não sei da opinião de nenhum de vocês, mas eu acredito que se vocês gostam dele, vale a pena sim comprar, tá? O exemplar que eu tinha aqui em casa, eu vendi ele em um Sebim e ele estava novinho. Eu tinha comprado na loja, li e depois eu vendi. E é isso aí, sabe? Eu li ele quando estava na faixa de uns 15, 16 anos. Então eu acho que talvez se eu tivesse lido, né, agora 10 anos depois, né, eu poderia ter tido uma visão mais diferenciada, né, do que é o conteúdo do livro, certo? Eu ainda vou buscar comprar esse livro aqui novamente para que eu possa lê-lo de novo e aí vamos ver aonde que vai dar, tá, gente? E outro livro que é assim, o meu queridíssimo e que eu não coloquei aqui, mas assim, foi porque eu não consegui achar uma foto da capa dele, assim, que dê pra a gente enxergar direito, pelo menos pra mim, né, pra enxergar direito, é Capitães da Areia, de Jorge Amado, gente. Olha, é um amor, assim, muito grande meu com esse livro, sabe? Foi um clássico que eu li quando eu estava fazendo o Paz, tá?
que eu fiz no primeiro ano. Eu tive que fazer essa leitura e foi uma leitura muito gostosa, muito agradável, mas muito chocante ao mesmo tempo. Eu me choquei pelo fato de que se trata de, né, um grupo de crianças, né, jovens que moram na rua e que eles vivem em uma situação de marginalidade, onde eles, né, têm atitudes cruéis, né, eles vivem tendo que, assim, frequentar ambientes que não são próprios para a idade, né, de que cada um deles tem. Eles também caem em vícios como o de um personagem do livro, que é uma criança na faixa de uns 8 anos que fuma um cigarro de palha. Acredito que foi isso. Não me lembro exatamente do que aconteceu, porque na época que eu li, eu tinha lá os meus 17 anos, por aí, sabe? E aí eu peguei e eu fiquei assim, gente, se com 17 anos eu tô admirada de o quanto esse livro tá sendo importante, sabe? Para mim, assim, em termos de reflexão, eu não quero imaginar o que será para as pessoas quando elas lerem também e, assim, o que é que elas vão falar sobre esse livro, sabe? Então, um livro que eu recomendo muito para vocês, tá? É Capitães da Areia, de Jorge Amado. Leiam e depois vocês podem estar me dizendo o que é que vocês acharam, tá? Eu só dei uma resumidinha aqui para vocês sobre o livro, só para vocês terem uma ideia se é do interesse de vocês, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Um beijo para vocês, meus morelindos. Tchau, tchau.